Bom demais, gente! Boa tarde para você, seja bem-vindo. Mais uma edição do programa Papo Digital da segunda temporada. Estamos de volta aqui. Olha, já agradecendo aqui a enorme audiência. O nosso programa anterior já tinha sido um mega sucesso e agora o número de inscrições e de pessoas aí que estão participando com a gente cresceu muito. Então, gratidão para você que está aqui nessa tarde para falar sobre um tema muito legal. Aliás, para falar um tema muito legal, preciso falar para você que o nosso programa aqui, a produção, estou me sentindo muito importante, gente. Aliás, eu acho que o importante é você, porque a equipe está crescendo cada vez mais desse programa. Hoje aqui no estúdio estou com 3 pessoas aqui comigo. Tem Guilherme, tem o Felipe, tem o Rorô, além da equipe que está dentro aqui da nossa ilha de edição, acompanhando para que esse sinal chegue até você em bom som e boa imagem. E você sabe que a gente sempre tem convidados especiais, hoje não poderia faltar. Trarei para você aqui 2 convidados. Antes da gente falar já com os nossos convidados, eu queria antecipar algumas coisas com você aqui, até algumas provocações. Você sabe que o tema de hoje é Bunny, que eu estava conversando agora há pouco com uma das nossas convidadas aqui, e o tema Bunny, você vai ver aqui, me parece alguma coisa um pouco mais pesada na realidade do momento, mas eu tenho para você algumas provocações que, de repente, pode dar uma outra visão, além de tudo aquilo que os nossos convidados nos trarão. Para trazer uma abertura para você aqui, lá nos anos 80, gente, surgiu algo que eles trouxeram como o mundo VUCA, né? Naquela época, a ideia era de falar um pouco mais sobre problemas, né? O mundo VUCA, ele categorizava problemas. E o que ele falava? Ele falava sobre o mundo ser volátil, ser incerto, complexo e ambíguo. Aí você pode falar, mas o incerto não combina com o U do VUCA, né? Porque obviamente em inglês o U é o de uncertainty, né? Que é do palavra em inglês focado e voltado para a parte de incertezas. Lá em meados da última década, alguns especialistas passaram a falar sobre o VUCA 2.0, né, que aquele VUCA original já não servia mais. E aí eles trocaram a sigla. O V passou a ser V de visão, depois o U de understand, ou de entendimento, o C passou a ser de coragem e o A de adaptabilidade. Então, olha, VUCA, depois VUCA 2.0. Aí em 2018, um futurista, e além de ser autor, o cara é sensacional, o Jamais Cássio, ele trouxe essa contextualização para a gente do mundo Bunny, que significa, em português, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Eu não sei se você percebe que o mundo é assim hoje. Você tem essa sensação também que o mundo está mais frágil? E, aliás, não só isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em fragilidade, vamos resgatar um pouco do tempo aqui, e acho que os nossos convidados também vão poder contextualizar bastante disso. Como é que foi a questão da pandemia para você? Percebeu o quanto o mundo era frágil, né? Algo que estava acontecendo, de repente, iniciou na China, o mundo inteiro passou a fechar as portas, né? Ou seja, a fragilidade de algo que está acontecendo em uma parte do mundo se espalhando pelo mundo todo. Depois a gente vem com a ansiedade, né? E aí a gente teve aqui mídia assustadora, né? As televisões, os jornais eram terríveis, porque ao assistir a gente só via notícias muito ruins, né? Muito complicadas. Tinha a questão das vacinas, a gente não sabia se chegaria a vacina, se não chegaria. E não só, né? A gente teve depois na sequência aqui a guerra da Ucrânia, que também mudou muito, né, a situação. Vai faltar trigo, está faltando gás, a Europa está numa situação muito complicada, né? Então isso também trouxe muita ansiedade. E depois essa questão do mundo não linear, que é a questão da impossibilidade de se fazer planos. Mesmo as empresas têm muita dificuldade de fazer um plano que vá além de 3 meses. É quase impossível, né, da gente conseguir ter uma visão do que vai acontecer num curto espaço de tempo. E depois a questão de ser incompreensível, né? Que a gente não sabia, por exemplo, se tudo o que estava sendo dito era verdade. A gente nunca tinha passado por uma situação daquela, né? E quem é empreendedor, eu tenho certeza que nunca viu num curso de pós-graduação algo que falasse, por exemplo, sobre pandemia. Enfim, tem várias situações que contextualizam isso para a gente e os nossos convidados certamente, né, vão enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo. E depois eu tenho algumas provocações que eu vou deixar para eles depois aqui também, que é assim, né? Será que o VUCA virou Bunny?
Será que de repente o VUCA não pode ser causa e o BANI as consequências? Vou fazer uma reflexão e aí depois eu trago essa provocação para os nossos convidados. Bom, para já entrar na conversa aqui, vou apresentar para vocês aqui a Valquíria, que é uma das nossas convidadas, Valquíria Cabral. Ela é consultora, especialista em educação e aprendizagem corporativa. Aliás, mais do que isso, ela é consultora com a gente aqui na ISAT. Boa tarde, Val. Convite. Boa tarde a todos. Muito bom ter você aqui, viu? E temos também hoje aqui um mega profissional também, Danilo Garbaza. O Danilo é head da Universidade Corporativa, gente, da Petrobras, uma das maiores, a maior empresa do Brasil e uma das maiores empresas do mundo. Danilo, seja bem-vindo com a gente aqui também, boa tarde. Olá, Cris. Olá, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui hoje, para a gente bater um papo sobre BANI e como é que a gente está aplicando isso para transformar a educação corporativa. Perfeito. Obrigado, Danilo. A gente se fala daqui a pouquinho. Eu vou começar aqui com a Val. Ô, Val, posso te chamar de Val, né? Claro, com certeza. Ô, Val, afinal, VUCA ou BANI, ou VUCA e BANI, dá um contexto para a gente disso, Val? Eu acredito no VUCA e BANI, né? Alguns autores, tem gente até que fala que isso pode ser um golpe de marketing, né? E criando novos nomes, novas siglas, mas na verdade o que eu acredito e que eu leio algumas pessoas falando também é que uma coisa é consequência da outra, uma coisa complementa a outra, né? Quando você pensa no volátil, né, do VUCA 1.0, quanto mais volátil o mundo se torna, mais frágil, mais fragilidade também ele traz, não só para os negócios, para as pessoas, né? E se você for fazendo a conexão, essa incerteza do VUCA, ela traz a ansiedade, e aí cada vez mais a gente precisa trabalhar e buscar maneiras de conter e de acomodar essa ansiedade, não só na gente, mas principalmente para quem trabalha com educação, ajudar as pessoas a lidar com isso. A complexidade do mundo traz essa não linearidade, né? Não dá mais, diante do tamanho da complexidade, para buscar soluções lineares para resolver os problemas, porque os problemas também se tornam muito complexos. E essa ambiguidade é interessante quando você fala do VUCA 2.0, né? Porque ao mesmo tempo que essa ambiguidade torna incompreensível, que é o I do BANI, ele exige também a adaptabilidade, que é o A do VUCA 2.0. Então, para mim, todos eles estão conectados e é VUCA e BANI. Boa. E faz sentido aquilo que eu comentei, Val, que dá-se uma impressão de que o VUCA ele é mais uma causa e o BANI é mais, de repente, o efeito, a consequência, porque me parece que o BANI está mais ligado em comportamentos, né, do que especificamente Sim. A maneira como o VUCA era visto, né? Eu acredito, ele tem muito a ver com comportamento, mas ele demonstra também, quando a gente fala do frágil, a pandemia mostrou o quanto, não só nós, mas todas as nossas estruturas são frágeis, ninguém estava preparado para o que aconteceu, né? A nossa estrutura dos negócios, as estruturas de saúde, o psicológico das pessoas, ninguém estava preparado. Então, eu vejo sim como uma consequência, mas que afeta não só as pessoas, mas como o mundo como um todo o nosso ecossistema. Perfeito, Val. Val, e aí, assim, bom, você é uma consultora mega especialista, né, como eu comentei, tenho o prazer de ter você trabalhando com a gente nos projetos. Quando a gente fala, por exemplo, em projetos educacionais, quais as principais mudanças, por exemplo, que você enxerga hoje no desenho, sabe, das estratégias educacionais? Então, no meu trabalho, o que eu faço muito é ajudar, né, as lideranças das áreas de treinamento, universidades corporativas, ou seja, qual for o tipo de estrutura de educação que a empresa trabalhe, né, a se posicionar ou se reposicionar dentro da organização, a estruturar uma proposta de valor, a olhar para o aprendiz e, ao mesmo tempo, para o negócio, né, buscando não só o desenvolvimento da pessoa, mas também os resultados que o negócio precisa, porque, afinal, é uma educação corporativa. Mas, dentro desse contexto,
o que a gente percebe cada vez mais é a necessidade, né, de, como é que eu vou dizer, criar esse duplo foco no negócio, mas também nas questões humanas. Cada vez mais eu tenho apoiado os clientes a pensar em alternativas, em portfólio, em pensar em temas de aprendizagem, né, para desenvolver habilidades humanas, né, e quanto mais a tecnologia se desenvolve, maior a necessidade de potencializar o humano que tem no humano, porque é isso que vai ficar quando a inteligência artificial tiver absorvido uma série de atividades que hoje são nossas, né? Então, no meu trabalho, o que eu faço é ajudar essas lideranças a enxergar, em primeiro lugar, esse contexto e incluir estratégias dentro do seu modelo de aprendizagem para que a área de aprendizagem ajude as lideranças do negócio e as pessoas a sobreviverem dentro desse ambiente. Entendi. Então, assim, você está sempre incluindo, né, de alguma forma, essa questão do mundo Bunny dentro do desenho, né, dessas estratégias, né? As pessoas conseguem, de repente, perceber especificamente, né, que existe isso, ou você acha que, de repente, não necessariamente a gente precisa falar que isso está ligado a esse conceito do mundo Bunny? É algo que é mais, como é que eu vou dizer, é mais fluido ou não? Eu preciso contextualizar isso com as pessoas. Não, muitas vezes não é necessário, isso realmente é muito fluido, isso nos bastidores, né, junto com as lideranças e as equipes da educação corporativa, isso é muito falado, porque todo mundo tem muita consciência disso, e isso justifica muitas vezes uma estratégia de uma empresa, por exemplo, que tinha um foco muito técnico na sua educação corporativa, por exemplo, a começar a incorporar iniciativas e cardápios, né, eu vou usar o termo cardápio, mas eu gosto mais de portfólios inteiros voltados para soft skills das suas equipes, mas para o profissional, ele simplesmente está vivendo o efeito de tudo isso, ele está ansioso, muitas pessoas aí estão sofrendo com burnout, estão sofrendo com uma série de questões em função do mundo que a gente está vivendo, muitas vezes não sabem como lidar com alguns problemas complexos, e eles buscam a área de aprendizagem para encontrar ajuda, e essa ajuda eles encontram quando eles encontram lá um tema, né, voltado para segurança psicológica, né, para equilíbrio emocional, para saúde mental, e quando eles encontram, eles são atendidos, mas não necessariamente eles conectam isso com o que está lá por trás da estratégia, né? Verdade. E você sabe que é assim, né? Eu não sei se você tem percebido, provavelmente também tem sentido isso. Eu também gosto muito de sala de aula, né? E a gente precisa se encontrar em algum momento em alguma sala de aula, né? Eu falo com a Fer que a gente não divide, né? A gente soma a sala de aula, mas a gente precisava se encontrar em algum momento, porque assim, eu imagino que você deve também ter vivido momentos onde, de repente, treinando, né? Um aluno, alguém que está participando de um treinamento seu, às vezes sente em você quase que uma psicóloga, porque tem alguns problemas, né, que a pessoa de repente está enfrentando, que pode ser de relacionamento com a liderança, pode ser de repente de se sentir não reconhecida, né, com problema de motivação, e durante um treinamento essas pessoas acabam abordando você para falar a respeito disso? Sim, sim, já aconteceu muitas vezes, e mesmo é interessante, porque eu mesmo atuando em organizações, eu nunca atuei dentro do RH. Eu sempre atuei dentro de uma área de negócio voltada para a área de desenvolvimento das pessoas. E é interessante porque em todos os locais onde eu trabalhei também, as pessoas me buscavam pedindo ajuda. E na sala, então, isso é muito comum, porque a aprendizagem dentro da organização, ela tem esse papel, assim como o RH, de acolher, de ajudar as pessoas a encontrarem caminhos para solucionar problemas, para solucionar conflitos. Então, assim como muitas vezes eles recorrem ao líder ou ao RH, a equipe de aprendizagem também é muito buscada, né? E tem um papel importante, não só para olhar para as pessoas, entender as dores que elas estão passando, entender os desafios, mas também ajudar a acelerar
o negócio, né? Ajudar a acelerar as transformações que o negócio precisa ter. E para isso precisa ter um olhar forte para a liderança. Boa. Eu citei agora há pouco a Fernanda, né? A Fer, aniversariante do dia hoje. Parabéns, Fer. Ela mandou Parabéns, uma mensagem Fer. aqui, né? Que a área de educação dentro das corporações precisa gerar valor para a organização, né, e ajudar a criar um ambiente seguro e humanizado, né? Que acho que vai bem ao encontro do que você tem trazido para a gente aqui, né? Exatamente. Um ótimo comentário da Feira aqui. Eu tenho uma outra pergunta para você aqui, que é assim, um pouco disso você até já trouxe, né? Como é que você ajuda, por exemplo, as empresas a considerar o contexto VUCA e BANI em seus modelos de aprendizagem e programas, né? A organização, ela também pede alguma coisa nesse sentido para você hoje, ou é algo que, de repente, a organização não está tão antenada assim? Nós somos muito acionados pedindo ajuda porque a empresa, a empresa, e muitas vezes os nossos clientes, eles percebem o reflexo desse mundo no seu dia a dia. Então, assim, olha, o que eu estou fazendo não está dando conta, eu preciso repensar o meu posicionamento, eu preciso repensar o que eu entrego de valor para a organização, as pessoas não estão se engajando, elas não estão vendo valor no que eu faço. O nosso portfólio, que sempre foi um sucesso, todas as nossas ofertas de cursos, de programas, agora parecem que não estão conseguindo resolver. Então, geralmente, a dor vem assim, né? Eu preciso repensar a maneira de trabalhar. E aí, quando a gente senta com o cliente para tentar entender o que é essa dor, tudo que a gente está discutindo funciona quase que como um pano de fundo, né? Então não precisa ser dito. Em alguns momentos a gente conversa sobre, porque está muito claro, né? Principalmente quando você senta para ajudar esse cliente a pensar quais são as ofertas de aprendizagem que ele quer ter no portfólio, quais ele vai priorizar, né, num determinado período, que pode ser no período de um semestre ou no período de um ano. Alguns temas têm vindo com muita força, né? E são temas que estão diretamente relacionados com o mundo BANI, mas como é isso? Se tornou uma coisa que está aí, que está entre nós, mas que não necessariamente a gente precisa ficar falando o tempo todo. Muitas vezes, realmente, eles não percebem, eles simplesmente só sentem o efeito. E o efeito é um baita efeito, né? Agora vamos trazer para uma parte sensível dentro da organização, que são os líderes. Porque a gente sabe que praticamente tudo inicia pelos líderes, né? Se eles são o exemplo, né, é uma das características e principais características do líder, da liderança, né, que é ser exemplo, é poder inspirar. Quando a gente pensa, por exemplo, na liderança, você acredita que os líderes hoje, eles estão preparados para esse novo mundo? Eu nem sei se devo chamar de novo mundo, acho que sim, né, porque mudou, né, era VUCA e passou a ser BANI. Eu acredito que não, a maioria não. A maioria está tentando, né? A gente vê um movimento muito forte dos profissionais, principalmente os mais antenados do mercado, em buscar entender, buscar se preparar, buscar se formar, mas a grande maioria não. A grande maioria está no meio do tsunami tentando nadar, né? Então, e isso já vem em função, inclusive, da transformação digital, porque a transformação digital já chegou como tsunami, né? E esse tsunami aumentou um pouquinho mais, assim, um pocão mais com a chegada da pandemia. Muita gente se reinventou, né? A gente teve casos, por exemplo, de clientes que falavam assim, não, eu nunca vou conseguir trabalhar com capacitação digital com o meu público. Por exemplo, lideranças de áreas de aprendizagem, por exemplo. E na pandemia, em 6 semanas, a gente conseguiu que todo o público deles estivessem recebendo treinamento por meio da capacitação digital e as pessoas estavam super aderentes. E coisas que essas lideranças estavam muitas vezes há 6 anos tentando fazer isso e não conseguiam, por uma série de empecilhos. E depois, na pandemia, em 6 semanas, tiveram que fazer. Então, já teve uma grande virada. Só que mesmo com os reflexos da pandemia, essas lideranças estão tentando encontrar caminhos agora para fazer o negócio sobreviver.
para aprenderem e inovarem mais rápido do que a concorrência, né? Porque hoje em dia, quem aprende mais rápido sai na frente. Então, essas lideranças, muitas lideranças, estão ainda tentando entender o que fazer e como ajudar suas equipes que também estão sofrendo, porque eles são pessoas que sofrem e que precisam gerenciar negócios e cuidar de outras pessoas que também estão sofrendo esse impacto. Então, cuidar da liderança, desenvolver a liderança, olhar para ela com um olhar mais cuidadoso, com soluções e com um apoio que não seja só de hard skill e de soluções de desenvolvimento de skills de negócio é fundamental, porque essa liderança precisa apoiar toda a equipe que está por trás e que no final das contas é quem vai fazer a virada aí nas empresas, né? Sim, concordo com você. Olha, eu vou te dizer que assim, você que está assistindo a gente no LinkedIn, tem muita gente aqui no LinkedIn que estão mandando mensagem. Obrigado pela sua audiência. Pode também deixar a sua pergunta, que o pessoal recebe pergunta lá e manda para a gente aqui, tá bom? Então, gratidão aí pela grande audiência de vocês. Eu estou vendo aqui, Val, os comentários maravilhosos aqui, viu? O pessoal está curtindo muito lá. Então, boa. Ô, Val, outra coisa que eu ia perguntar para você, você acha que teve algum momento, por exemplo, que foi um marco, uma espécie de um símbolo que trocou, falou, agora não é mais VUCA, agora é Bunny. Aconteceu alguma coisa específica? Porque o mundo Bunny, teoricamente, é de 2018, certo? E se é de 2018 e a pandemia é de 2020, em algumas hipóteses do final de 2019, que momento que foi o marco de falar que isso mudou? Olha, eu acredito que era um movimento que vinha acontecendo, mas que o que acentuou e fez as pessoas tomarem consciência de que realmente agora a chave virou foi com a pandemia. Né? Até a questão do frágil. Quando você pensa na fragilidade do mundo, você consegue exemplificar com clareza para todo mundo com o que aconteceu com todo mundo na pandemia, né? Então, eu acredito que sim, a pandemia foi um marco para mostrar para todos, né, que a gente é muito mais frágil do que a gente imagina e que precisa ter uma série de desenvolver e buscar desenvolver alguns comportamentos e algumas habilidades para a gente conseguir continuar sobrevivendo dentro desse novo contexto que só evolui. Perfeito, Val. Val, e aí aproveitando ainda esse tema, em quanto tempo você acredita que teremos uma nova onda, né, chegando, e se é que nós vamos ter uma nova onda, né? Você acredita que vai ter alguma... É onda ou é moda? É onda, né? É onda. Olha, assim como o I do Bunny é o incompreensível, acho que cabe aí também um imprevisível, né? Diante do contexto que a gente está vivendo de fragilidade e de muitos eventos que se conectam, é muito difícil você conseguir prever quando e onde pode acontecer um novo evento, né? Claro que cada vez mais com a inteligência artificial, com as análises de dados, e quanto mais isso amadurece, mais fácil vai ser para os especialistas começarem a identificar sinais de que algo está acontecendo. Até teve, na época da pandemia, saiu rumores de que uma empresa, eu não sei se é uma empresa canadense que fazia de analytics, percebeu e disparou um alerta dentro da própria empresa falando que tinha algo acontecendo na região onde nasceu, lá na China, onde foi o epicentro da pandemia. E foi uma empresa de analytics que gerou esse alerta por conta de uma série de cruzamentos de dados. Então, pode ser que cada vez mais a gente consiga ter inteligência para conseguir antecipar eventos como esse, mas hoje realmente não dá para prever, pode ser a qualquer momento. E a gente tem que estar preparado. Eu não mencionei muito as habilidades aqui, porque a gente vai falar um pouquinho ali na frente, mas a gente precisa estar preparado para o que é que venha a acontecer aí dentro do nosso mundinho.
Perfeito. Foi bom você ter tocado, né, adiantado que a gente vai responder essa pergunta mais à frente, até porque assim, quem está mandando a pergunta para a gente está ficando aqui, no final nós vamos responder e essa é uma delas, tá, Val? Val, eu vou trazer o Danilo para a conversa aqui na sequência e aí depois eu retorno contigo para a gente fazer uma grande amarração aqui e responder as perguntas dos nossos convidados, tá bom? Perfeito. Gente, enquanto isso, gostaria de dizer para você que se você está gostando aqui do formato do programa Papo Digital, lembre-se que você pode ter esse mesmo formato na sua empresa. Nós temos feito isso para a abertura, por exemplo, dos programas de treinamento e tem sido um grande sucesso, porque a gente traz a pauta que o cliente decide, a gente pode fazer aqui no nosso espaço, aqui no nosso super estúdio aqui do Espaço 321 Eventos, pode ser comigo fazendo essa abertura para você ou pode ser alguém que você de repente queira trazer para fazer esse mesmo formato, tá bom? De bate-papo. E se você está assistindo, de repente quer entender por que chama 321 aqui o nosso espaço, a gente trouxe esse nome porque ele é uma contagem regressiva e a partir do momento que você conta 3, 2, 1, valendo, é uma grande emoção e uma grande adrenalina, que é o que faz a gente estar aqui. E eu aproveito com essa energia gostosa aqui trazer Danilo. Danilo, vem com a gente aqui, meu amigo. Tudo bem aí? Olá, tudo jóia? E você? Bem. Você está no Rio? Estou no Rio, Rio de Janeiro. Tá calor hoje aí? Tempo chuvoso aqui hoje, típico de São Paulo. Então, o tempo de Rio hoje aqui não, viu? Tá certo. Danilo, me fala um pouco sobre como é que é o seu desafio aí, cara. Você está numa das maiores empresas do mundo, cara. Imagina o que deve ser isso. Sim, estou já desde dezembro, né, à frente aqui da Universidade Petrobras. A gente tem todo esse desafio, né, de capacitar aqui mais de 38 mil colaboradores, né, da empresa. Como vocês devem saber, né, a gente tem um investimento forte na capacitação técnica, né, e até pela complexidade das nossas operações, é algo que a gente valoriza muito, né, a formação das pessoas, a preparação das pessoas, não só para trabalhar nas áreas operacionais, mas também nas áreas administrativas. Então, temos aqui, né, como universidade corporativa, esse desafio, né, de como que a gente viabiliza a estratégia da empresa por meio das pessoas, né? E para as pessoas fazerem isso, a gente precisa de pessoas capacitadas. Então, esse é o nosso grande propósito como Universidade Petrobras, né? Deixar as pessoas preparadas, estimular também o autodesenvolvimento, de forma que a gente tenha pessoas, equipes melhor preparadas para viabilizar aqui nossos objetivos, né, e a estratégia da empresa, né? Certo. E como é que é a estrutura hoje da Universidade da Petrobras? Então, a gente tem uma estrutura centralizada da Universidade Corporativa, que é a que eu estou à frente, e a gente trabalha por meio de uma rede de academias. E cada academia dessa tem um tema, tem uma especialização, né? A gente tem hoje 14 academias, desde uma academia, por exemplo, que cuida lá da nossa parte de exploração, que é onde a gente começa o trabalho de explorar, onde tem potencial de petróleo para a gente poder, de fato, desenvolver futuramente. Temos academia, né, focada aqui também na parte de refino, academia voltada para liderança e competências. Então, a gente busca, por meio dessas academias, né, ter uma especialização e um olhar mais dedicado para cada um desses temas que são críticos para a gente. E a gente tem uma estrutura centralizada que trabalha toda essa parte de gestão dos processos, definição das diretrizes e orquestração de tudo isso para fazer isso funcionar da melhor maneira, né? Joia. Eu não consigo nem imaginar, cara, o que é um desafio de um negócio desse. Você estava comentando antes de iniciar aqui que só na academia são 116 pessoas, é isso que você tinha comentado? Isso. É um pouco mais de 100 pessoas nessa estrutura que eu comentei centralizada, né? Mas se a gente for somar, né, todas as equipes das academias também, ou seja, toda a equipe que viabiliza essa educação corporativa funcionar, são 225 pessoas aproximadamente, tá? Então, a gente tem mais de 200 pessoas trabalhando dedicadas, né, respirando educação corporativa aqui na Petrobras, né? Joia. Aí tem uma pergunta já para você aqui, está dizendo o seguinte, né? Como é que era e como é que está hoje diante de tantas mudanças no mundo, né? Vocês olham de forma diferente as estratégias e as trilhas? Com certeza, né? Grandes mudanças aí nos últimos anos para adaptar, né, a essa nova realidade, esse novo contexto que a gente está vivendo e que a Val explorou muito bem aqui antes, né? Vou mencionar alguns exemplos aqui de práticas que a gente tem implementado, né, justamente para adaptar essa nova realidade, né? Uma delas
é o clássico PDI, né, que a gente tem, né, nas áreas de desenvolvimento, né, o planejamento de desenvolvimento individual. A gente migrou, né, daquele PDI clássico, que, sei lá, no início do ano você para discutir seu planejamento, né? A gente deixa um PDI de forma fluida, né? O PDI que a gente chama que é contínuo, ele é aberto o ano todo, até porque tem uma grande necessidade de adaptar ao que acontece ao longo do ano, né? Então não adianta você tirar uma foto, congelar aquilo em janeiro, fevereiro e achar que aquilo vai ser suficiente para todo o seu ano de trabalho ali. Então a gente deixa um PDI ali aberto de forma contínua para que as pessoas possam, sempre que tiver necessidade, identificar uma oportunidade de desenvolvimento, identificar uma necessidade de desenvolvimento, adaptar ali o seu plano de desenvolvimento individual, né? Temos investido muito em algo que é muito clássico, né, na área de educação, que é o modelo 70-20-10. Então, sair daquele modelo exclusivamente de sala de aula, né, no caso aqui, cursos virtuais, e a gente ter também métodos de aprendizagem de forma social, né, que é a parte do 20 ali, né, como é que a gente aprende por meio da troca de experiência entre as pessoas, e claro, como é que a gente aprende por meio da prática, né, que é o que acontece de forma mais tangível ali no dia a dia. Então, a gente tem buscado explorar muito diferentes formas de aprendizagem, né, de desenvolvimento das pessoas, não só o modelo clássico ali de alguém ensinando e o pessoal aprendendo, né? Como é que a gente estimula a troca de conhecimento, a troca de experiência entre as pessoas e como é que a gente leva isso também para a prática, né? Como é que a pessoa pode aprender de maneira prática. Então, essa é uma outra estratégia que a gente tem utilizado bastante, tá? Tem dois conceitos muito importantes que a gente tem trabalhado, né? Um é o conceito do conhecimento just in time. Como é que a gente disponibiliza o conhecimento, né? A pílula que a pessoa precisa no momento que ela precisa da aplicação. Então, como é que a gente facilita esse acesso ao conhecimento, esse acesso aos conteúdos que ela precisa? Então, ao invés da gente prever que ela vai aprender tudo o que ela precisa e ao longo do ano ela vai aplicando, né? E a gente sabe que o mundo não funciona assim mais, né? Como é que a gente disponibiliza, né, um conjunto de soluções educacionais, né, que a pessoa, na medida que ela precisa, sentir uma dificuldade aqui, sentir uma necessidade, ela tem condição de acessar um conteúdo, seja no nosso YouTube interno, vamos dizer assim, seja um EAD que ela vai fazer rápido, que ela consiga absorver aquele conhecimento, seja num ambiente aqui de base de conhecimento, que ela faz uma pergunta lá estilo Google e acessa a resposta que ela precisa. Então, a gente tem buscado trazer esse conhecimento para o momento da aplicação, para o momento da necessidade, né, que é o que a gente tem chamado aqui desse conceito de just in time, né? E um outro conceito importante que a gente tem trabalhado é o da ubiquidade, né? O conhecimento está em todo lugar, né? Não é simplesmente num curso EAD ou numa live que a pessoa vai assistir, né? O conhecimento está a todo momento, né? Quando ela joga no Google um conceito que ela está precisando aprender, ela está adquirindo um conhecimento, né? Quando ela pega o celular dela, troca uma mensagem de WhatsApp com alguma pessoa que ela tem como referência, um consultor, uma outra pessoa que ela tem como especialista, ela está adquirindo conhecimento também. Então, a gente tem buscado explorar essas mais diversas formas, né, de estratégias de aprendizagem, buscando facilitar, né, a vida das pessoas e trazer uma experiência que seja engajadora, né, para o dia a dia também. Joia. E você acredita que, ou pelo menos você tem alguma percepção, que os colaboradores, eles perceberam essa mudança do VUCA para o BANI? Você acha que foi sentido isso? Eu tenho a mesma leitura que a Val comentou antes. Assim, não necessariamente o conceito em si do VUCA, o conceito do BANI, mas com certeza, principalmente acelerado aí pelo contexto da pandemia, eu não tenho dúvida que as pessoas viram que o mundo mudou, né? Seja nos aspectos da vida pessoal, que, claro, né, a gente viveu isso na pele, mas ficou muito claro também a necessidade da gente mudar a nossa forma de trabalhar, né, dentro das organizações, né, e, consequentemente, mudar a nossa forma de aprender e de se desenvolver, né? Então, por mais que talvez não esteja claro na cabeça das pessoas esses conceitos que a gente tem tratado aqui, né, do VUCA, do BANI, eu não tenho dúvida que está muito claro para as pessoas a necessidade de mudar a forma de se desenvolver, a forma de aprender, né? Então, eu acho que, talvez não para todas, é claro, mas aos poucos vai ficar muito, muito evidente, né, que aquele modelo clássico, né, que a gente tinha, né, de, eu quero fazer um treinamento, eu vou para uma sala de aula, eu vou sentar, né, ou seja, virtual também, né, eu vou sentar aqui, vou assistir um professor falar, com certeza vai ficar muito claro que esse modelo é, ainda assim, claro, aplicável, mas não para todos, não para todo tipo de situação, não para todo tipo de necessidade, né? Tem uma série de outras formas de você adquirir conhecimento, seja vendo um vídeo curto, seja fazer uma pergunta em alguma base de conhecimento interno, que você faz uma pergunta e já obtém uma resposta meio estilo Google, seja
por meio de uma rede, que a gente consiga conectar as pessoas, né? Uma pessoa que conhece com uma pessoa que precisa daquele conhecimento. Como é que a gente facilita essa conexão entre as pessoas e facilita a troca de conhecimento? Então, o conhecimento está muito fluido hoje em dia, a gente precisa facilitar, né? Tirar algumas barreiras que surgem ao longo do caminho para, de fato, deixar ele correr ao longo da organização, né? Entendi. Você comentou sobre ter uma espécie de um YouTube corporativo, né? Acho que eu posso dizer mais ou menos assim. Esses conteúdos que você leva hoje para dentro desse ambiente, você tem algum produtor interno, por exemplo, né? A gente vê algumas empresas que têm iniciativa, por exemplo, como se fossem os próprios TikTokers, né? Ou seja, os influencers internos produzindo conteúdo hoje. Você tem isso hoje na Petrobras? Excelente pergunta. Isso conversa diretamente com uma das nossas principais iniciativas aqui hoje, uma das principais alavancas que a gente tem investido. É um projeto interno que a gente chama de autoria digital, né? E o grande propósito, né, desse projeto é justamente capitalizar, né, o conhecimento que a gente tem na organização. Como é que a gente alavanca, né, esse capital intelectual que a gente tem aqui? Então, o grande diferencial desse projeto, né, é empoderar as pessoas, né, pessoas que têm conhecimento ali e às vezes ela se sente ali ou sem as condições de recursos necessárias, né, ela não vê recurso, ou não, às vezes não vê o estímulo ali para poder compartilhar aquele conhecimento, né? E aí o que a gente fez com esse projeto foi o seguinte, olha, a gente vai disponibilizar para você recursos, né, recursos de gravação, de edição, né? Seja para ela fazer de forma caseira mesmo, né, com alguns recursos aí que ela consegue de maneira self-service, né, fazer uma gravação, fazer uma edição, depois já compartilhar esse conhecimento, ou também a gente dá um recurso ali de edição para poder ajudar e fazer algo um pouco mais profissional. Então a gente tem estimulado isso, a gente lançou isso de forma mais intensa no final do ano passado, fizemos um novo investimento em termos de compartilhamento interno agora no mês passado também, tem tido alguns resultados bem interessantes, né? Cursos que às vezes eram restritos a públicos pequenos, né, que tinham que fazer turmas, a gente consegue agora, com um recurso que eu chamei de YouTube interno aqui, a gente consegue divulgar aquele vídeo e alavancar, né, exponencializar os acessos, né? Então a gente tem apostado muito nesse conceito de empoderamento dos colaboradores para a gente capitalizar o conhecimento que a gente tem dentro da organização. Tá certo. Você falou uma palavra que tem muito a ver com o mundo Bunny, né, que é se exponencializar, né, que é algo que as coisas ficam de um jeito que assim, é não linear, né? Não tem mais uma coisa que ela vai ter saltos e vai ter picos e as coisas vão acontecendo de maneira até incompreensível, né? Exatamente. O alcance, né, de algumas medidas que a gente toma hoje são, como o próprio nome diz, exponencial, né? A gente consegue, por meio de algumas estratégias aqui de compartilhamento, alcançar o que antes ficava restrito, como eu acabei de mencionar, né? O que antes ficava restrito a algumas dezenas de pessoas, né, num ambiente mais local, físico ali, a gente consegue hoje compartilhar o mesmo conteúdo com a mesma qualidade, né, ou às vezes uma qualidade até melhor, dependendo da situação, e alcançar milhares, dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas, né? Então, esse conceito do não linear, né, a gente está vivendo isso na prática, né, quando a gente trata de educação corporativa, né? Conhecimentos exponencializados, com fácil acesso, né? E o grande desafio agora tem sido, né, como que a gente torna isso palatável, né, e engajador para as pessoas, porque ao mesmo tempo a gente está tendo um bombardeio de informações, né? É o WhatsApp que está aqui pingando, é o chat que está ali, é o e-mail que está ali. Então as pessoas hoje estão sendo bombardeadas de conteúdo nos mais diferentes ambientes, né? Então o nosso grande desafio aqui hoje tem sido como é que a gente torna esses conteúdos engajadores, né? Usando estratégias de fazer pílulas, né? Mini vídeos, usar de gamification, usar de algumas estratégias para tornar esses conteúdos cada vez mais engajadores, para garantir que as pessoas vão de fato aderir, né, ao que a gente está propondo. Perfeito. Você sabe que eu imagino que como você comentou, né, tem uma enxurrada de repente aí de conteúdo, né, e não só interno, né, dentro da companhia, você vai ter conteúdos que a gente é bombardeado o tempo todo pelo WhatsApp, pelas redes. E tem uma frase que o próprio autor do termo do mundo Bunny, né, que é o Ramais Cássio trouxe, que ele fala sobre ansiedade, que ele fala o seguinte: olha só, Danilo, ele fala que a ansiedade carrega consigo uma sensação de impotência. O medo de que não importa o que façamos, sempre será a coisa errada.
Em um mundo ansioso, toda escolha parece ser potencialmente desastrosa. Pesado, né? A maneira como ele enxerga aqui a ansiedade, né? Exato, mas assim, eu acho que todos nós já devemos ter passado por situações que a gente se sentiu dessa forma, né? Seja pela quantidade de escolhas que a gente tinha na nossa frente para poder tomar uma decisão, seja pela incerteza que a gente tinha ao fazer uma escolha. Se eu fizer isso, o que pode acontecer? Né? E a gente ficava naquela situação, a gente fica, né, às vezes, naquela situação de realmente medo, né? O medo de tomar uma decisão e não saber qual é a consequência e qual vai ser o efeito colateral que aquilo pode causar. São muitas variáveis na mesa, muitas vezes, que a gente, às vezes, não tem a visão do todo, né? A questão da complexidade. Então, isso acho que são situações que a gente está convivendo, acho que todos nós aqui já devemos passar por situações como essa. E aí, isso até tem uma relação com uma outra estratégia que a gente tem trabalhado aqui, né? Mais relacionada ao soft skills, né? Porque mais do que o conhecimento técnico, né? Que é saber como fazer, né? E as questões técnicas ali do dia a dia, seja numa área operacional ou numa área administrativa, né? O importante que eu tenho visto hoje em dia muito a gente ter a capacidade de raciocinar, de pensar. Então, como é que a gente trabalha conceitos como resolução de problemas complexos, né? Como é que a gente capacita as pessoas para ter raciocínio analítico, um pensamento crítico, né? Como é que a gente, claro, né, trabalha as pessoas a questão da criatividade, que a gente precisa de criatividade para tomar decisões em cenários como esse, né, que você comentou, né? A gente precisa ter soluções criativas, não vai ter ali uma receita de bolo ali que a gente vai seguir e vai chegar numa solução. Então, a gente tem buscado trabalhar, né, todos alguns pilares de soft skills que serão fundamentais hoje, né, e no futuro para a gente poder ter pessoas capacitadas para lidar com esse cenário que a gente está vivendo, né? Sim. E eu acho que como base disso tudo, né, em termos de soft skills, eu acredito muito no conceito da inteligência emocional, né? Porque se a pessoa está com questões se a cabeça da pessoa não está boa, né, questões de saúde mesmo ali, e ela não está conseguindo lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, né, acaba que todo o resto fica muito prejudicado. Então, inteligência emocional é um outro conceito também que eu acredito muito que a gente tem que continuar investindo, né, no desenvolvimento das pessoas, né, e todos nós também, para lidar com essas incertezas e com esse medo, né, que muitas vezes a gente se depara nesse mundo que a gente está vivendo. Perfeito. E aí, olha, você que está assistindo a gente aqui, o Danilo trouxe um ponto extremamente relevante quando a gente fala sobre inteligência emocional, é que é muito comum a gente encontrar em treinamentos onde pessoas que são, de repente, de uma área mais técnica, que são extremamente inteligentes, inclusive, naquilo que faz, elas têm muita dificuldade de entender a necessidade da inteligência emocional. E você vai perceber que se você fizer treinamento de inteligência emocional, ou seja, né, os soft skills, como bem disse o Danilo, quanto mais soft skill você buscar, você vai perceber que você vai se interessar ainda mais por buscar mais hard skills. Olha que interessante, quanto mais você busca soft skills, mais você vai sentir vontade e interesse de buscar também hard skills. Ou seja, você vai se desenvolver ainda mais. Num mundo que é incompreensível, talvez o maior desafio que essa IBANI traga nessa questão do incompreensível é mostrar para a gente que a gente precisa efetivamente buscar mais conhecimento. Certo, Danilo? Perfeito. Vamos para a liderança agora? Vamos lá. Os nossos queridos líderes que nunca têm tempo. Não é? A liderança está sempre ocupada com uma série de coisas, é mais difícil de a gente conseguir. Obviamente que isso não é uma regra, não necessariamente isso acontece com a Petrobras, mas a gente percebe que muitas vezes, pela sobrecarga, o líder muitas vezes não consegue, de repente, ser o agente principal do engajamento, né? E aí, nesse caso, como é que você consegue ajudar especificamente aí as equipes, né? A sobreviverem nesse momento de mundo BANI, de mundo VUCA? Como é que você tem feito isso aí com os líderes? Perfeito. Acho que um ponto que você trouxe importante, né? Líder também são pessoas, os líderes são pessoas, né? Acho que é importante ter essa clareza, né? Que muitas vezes a gente fica com a imagem ali que líderes são super-heróis que estão ilesos a tudo isso que a gente está falando aqui, né? Líder não é frágil, não tem incerteza, né? Mas não, são pessoas e a gente precisa também levar isso em consideração. E muitas vezes ansiosos, né? E muitas vezes ansiosos, né?
Muitas vezes ansiosos, quase sempre, né? Mas isso realmente é muito importante, né? A gente ter esse olhar, um olhar especial para a liderança, porque é onde muitas vezes é a voz da empresa, né? A posição da empresa perante as equipes, né? E é a figura da empresa, né? Diante das pessoas que estão nos times, né? Então, a gente tem buscado ter um olhar muito especializado, com muita atenção para o desenvolvimento das lideranças. Fizemos um amplo programa de desenvolvimento nos últimos 2, 3 anos, focados na liderança. Temos planejamento também para esse ano. Tivemos uma adesão espetacular em termos de interesse, de vontade e, de fato, de conclusão dessa trilha de desenvolvimento que a gente preparou. A gente buscou trabalhar muito os conceitos práticos, né, desde questões de gestão do tempo, conceitos de diversidade, mas também trabalhar a questão de conversas difíceis, né, de gestão de pessoas. Então, a gente buscou, sim, preparar, né, a liderança para serem melhores líderes, é claro, mas também capacitar em algumas ferramentas, alguns conceitos que vão ajudar, né, a cascatear, né, essa preparação para lidar com esse mundo que a gente está vivendo. Então, a gente tem buscado trabalhar, assim, com um olhar especializado para a liderança, isso sem dúvida. E um outro aspecto, uma outra alavanca, né, um outro aspecto que a gente tem trabalhado aqui é uma questão cultural. Se a gente parar para pensar como era a educação corporativa, né, alguns anos atrás, né, muito vertical, muito top-down, né? A empresa tinha lá, né, o catálogo, né, que a Valquíria comentou antes, né, o portfólio, né, tá aqui o portfólio e faz isso, faz aquilo, né? E era normalmente a empresa, o RH, que direcionava o que queria que os empregados fizessem, que os colaboradores fizessem. Então era muito verticalizado. O líder, às vezes, que definia, ó, faz isso, faz aquilo, não faz esse. E aí, isso, ao longo do tempo, né, costumo brincar assim, vai estragando o profissional, né, porque ele fica mal acostumado. Então, assim, eu dependo da organização para me desenvolver. O que a organização falar, eu vou fazer. Então, isso gera uma cultura muito lesiva para a organização ao longo do tempo, né? Então, o que a gente tem buscado trabalhar esse aspecto cultural do protagonismo, do autodesenvolvimento, que já tem sido muito falado, né, no mercado, nas organizações, mas a gente tem buscado trazer isso para a prática, né? Então, assim, a gente tem, claro, temos sim um portfólio, né, com várias soluções de desenvolvimento, temos, até por causa da nossa indústria, né, sim, treinamentos que são obrigatórios, que são legais, que são normativos, a gente precisa fazer para poder habilitar uma pessoa para trabalhar embarcado, para habilitar uma pessoa para trabalhar numa refinaria. Então, tem sim uma parcela importante dos treinamentos que continua no modelo ainda de mais vertical ali, né? Mas a gente tem uma parcela significativa do nosso homem-hora treinado aqui, né? Do nosso HH treinado, que é a autodireção, né? Um autodesenvolvimento, né? Escolhas dos próprios colaboradores que vão decidir por fazer isso ou fazer aquilo, isso eu preciso agora, isso aqui pode esperar, eu vou fazer mais para frente, não preciso disso. Então, assim, a gente tem estimulado muito esse poder de escolha, esse poder de decisão dos colaboradores para ter esse protagonismo na gestão da sua carreira, né? E um ponto adicional em relação a isso, um tempero adicional em relação a isso, como que a gente, estando como universidade corporativa, tem agilidade para responder a essas transformações. Como é que a gente tem uma capacidade de uma escutativa para identificar uma necessidade que surgiu em um determinado lugar, uma nova tecnologia que apareceu, a gente precisa estar preparado para capacitar as pessoas para aquela tecnologia. Então, do nosso lado, aí olhando do lado aqui, do outro lado do bastidor aqui, né, para a educação corporativa, a gente tem que estar com o radar ligado para ver se o portfólio está de fato atualizado, está alinhado com a estratégia da organização, muitas coisas mudando e a gente está com o nosso portfólio atualizado. Então, esse é talvez um dos grandes desafios das universidades corporativas hoje, né? Como é que a gente mantém todas essas soluções atualizadas, né? Considerando toda essa transformação que está acontecendo. Sim, até emendando, né, com o que você está dizendo, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai ao encontro disso, né? Que diz assim, né, se o modelo tradicional, por exemplo, linear da universidade corporativa, ainda dá conta do desafio do cenário atual. Perfeito. Tem muita relação com o que eu comentei, né? Não funciona, né? Se a gente parar para pensar como funcionava a educação corporativa, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, vai ter dificuldades, tá? Para poder tá entregando valor para a organização no cenário atual. A dinâmica é outra, a velocidade
do conhecimento é outro, muito mais fluido, né? E como eu comentei, né? A gente está buscando usar outras estratégias muito mais transversais, né? Naturais para o dia a dia das pessoas, do que simplesmente ter ali um modelo de sala de aula, né? Seja ela física ou virtual, né? Hoje, se a gente parar para pensar, né, no nosso dia a dia, né? A gente vai lá no Google, faz uma pesquisa, né? Vê um vídeo rápido no YouTube, você já se sente expert naquele aplicativo que você acabou de baixar. Então, é isso. Como é que a gente traz essa experiência do dia a dia, que a gente tem na nossa vida pessoal ali, como é que a gente traz essa experiência para dentro da organização, né? Um conhecimento de forma fluida, né? Correndo dentro da organização, mas como é que a gente organiza também isso para facilitar a vida das pessoas, né? Não adianta também ter um conhecimento fluido, correndo na organização, mas desordenado, desorganizado, onde as pessoas se perdem e às vezes se sentem ainda mais ansiosas, né? Trazendo o conceito ali, né? Mais ansiosas porque são muitas informações ali, né? Dispersas. Então, talvez estes sejam os grandes desafios hoje, né? Das universidades corporativas. Organizar tudo isso que está correndo dentro da organização. Eu fico imaginando, né, esse contexto todo, a gente falando agora sobre metaverso. Cara, como é que, né, o nosso cérebro, né, a nossa mente já está cada dia que passa mais consumida, com tanto conteúdo, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu nem sei se algumas pessoas dizem que o mundo está mais perigoso hoje, ou mais violento hoje. Eu confesso a você que eu não sei se isso é uma realidade ou se a gente tem mais acesso à informação hoje e por isso a gente fica, né, mais consumido. Agora, fico imaginando esse mundo todo e a gente vivendo isso dentro do metaverso, né? Eu passo a ter duas vidas, eu vou ter que lidar com dois cenários? Ou será que essas pessoas, de repente, vão escolher, de repente, né? Vou viver no virtual, porque no virtual, de repente, esse bunny tem menos efeito. O que você... Eu sei que nem está no nosso roteiro isso, mas é que me surgiu agora aqui, eu preciso te provocar com isso. Perfeito. Acho que é algo muito novo, né? Acho que começou com o choque das redes sociais, né, alguns anos atrás, então já foi meio que uma vida paralela ali que as pessoas já criaram e a gente já está hoje imerso nisso, né, seja o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o LinkedIn, né, então a gente já tem, de certa forma, uma vida paralela nas redes sociais ali e isso foi um choque, né, se a gente parar para pensar isso lá, né, começou com, sei lá, o Orkut da vida ali, né, e Facebook, Instagram, LinkedIn, uma série de redes sociais que a gente tem hoje. Isso já gerou um choque, né? E as novas gerações já estão chegando nesse mundo, né, transformado. E agora, né, como você comentou, o conceito do metaverso ali, né? Uma vida paralela, um ambiente, um cenário ali que tenta simular, né, o mundo que a gente vive hoje, né? Acho que tem muito ainda para se explorar, né? Como que seja os impactos desse conceito do metaverso, né, seja na vida pessoal ou dentro das organizações, né? Particularmente trazendo aqui para a realidade aqui da Petrobras, a gente começou a fazer alguns experimentos, né, usando soluções de metaverso aqui, inclusive foi um evento que a gente fez há 2 semanas aqui, e justamente para isso, né, como é que a gente começar a tatear, experimentar ali esse tipo de solução para ver como é que a gente vai aplicar, será que dá para aplicar, né, esse tipo de solução para a educação corporativa, né, e as primeiras impressões foram bem positivas, tá? A gente viu ali, assim, que algumas coisas que a gente perde um pouco, né, usando o Zoom, usando o Teams, que é basicamente essa conversa mais linear, né, com pautas definidas e tal, usando ali a plataforma do metaverso, a gente conseguiu simular algumas questões que a gente vê no dia a dia, né, que você vai lá, tá andando com o seu bonequinho virtual lá e você cruza com alguém no corredor e você, uma brincadeira que a gente fez lá, né, tinha um dos ambientes que a gente preparou lá, tinha um piano, tinha algumas questões de música lá. E ao cruzar lá por esse ambiente, a gente viu que as pessoas estavam falando de música, assim, algo que estava totalmente fora do script ali, mas as pessoas estavam trocando ideia ali, trocando experiência sobre aquele assunto. Então, a gente está percebendo aqui um potencial de aquele conhecimento que ficava, às vezes, perdido ou em nichos dentro da organização ali, talvez usando uma solução como essa, a gente consegue estimular aqueles encontros casuais ali que ainda assim gera conhecimento, né? Gera uma troca de experiência, uma troca de conhecimento ali. E o metaverso pode ser utilizado com esse tipo de propósito também. Mas eu diria que tem um caminho ainda para percorrer aí para ver qual vai ser os efeitos disso, né? E como é que, de fato, a gente pode extrair o máximo de valor desse tipo de solução, né? Perfeito, Danilo. Danilo, antes da gente trazer a Val de volta aqui, eu tenho uma pergunta que é grande para você aqui. E aí, depois que a gente responder isso, eu sei que tem um monte de perguntas. O pessoal mandou... Gente, eu estou com as perguntas de vocês aqui. A gente vai abrir para a resposta já. Tá? E eu vou compartilhar aqui com os nossos convidados, então pode mandar mais aqui. Eu já vou fazer mais uma pergunta para o Danilo, depois a gente já vem para responder, junto com a Val, todas as perguntas que vocês mandaram, tá bom? Danilo,
Olha só, a pergunta é longa, tá? A universidade corporativa precisa mudar seu posicionamento e sua proposta de valor para os seus stakeholders? Primeira parte dela. A segunda, como posicionar ou reposicionar a educação corporativa como um aliado do negócio e das pessoas? Tá? E, em complemento, como posicionar ou reposicionar a educação corporativa como um aliado do negócio e das pessoas? Então, elas estão bem juntas. Joia. Acho que tem muita relação aí com como que a gente vai organizar e posicionar, né, a universidade corporativa em todo esse contexto que a gente foi trazendo aqui na nossa conversa, né? Uma estratégia que a gente tem trabalhado bastante aqui, né, e que é natural de startups, né, é o conceito da ambidestria. A gente tem trabalhado muito esse conceito, inclusive até em termos de estrutura, né, temos recursos dedicados para cada um dessa questão da ambidestria que eu vou comentar agora, né. O que é a ambidestria, né, no mundo das startups que a gente está aplicando aqui, né? É ter recursos, né, e projetos voltados, claro, né, para você poder sustentar, dar sustentação e fazer melhorias incrementais para os processos, para as soluções que já rodam, né? Mas, ao mesmo tempo, você também está buscando explorar, buscar inovação, buscar disrupção e fazer essas coisas conviverem, né? Porque muitas vezes a gente vê essa dicotomia, né? Ou eu vou investir aqui para disruptar meu negócio, disruptar a forma de fazer, né, a educação corporativa, ou eu vou fazer melhorias incrementais. E a gente está vendo que, na verdade, essas coisas têm que se conviver, né, ao mesmo tempo. Então, a gente tem investido, né, em tecnologias disruptivas, né, como acabei de dar o exemplo aí do metaverso, plataformas imersivas, né, robôs de telepresença, são algumas das coisas que a gente tem feito aqui. E ao mesmo tempo, né, depois que a gente faz aquela etapa do teste, né, e fail fast, né, se errar, vamos errar rápido, vamos aprender rápido, né, e vamos poder gerar ali aquele processo. Estabilizou, viu que funcionou, aí sim a gente migra para a sustentação, para a melhoria contínua, né? Então a gente tem trabalhado com esse conceito da ambidestria, né? No inglês lá eles falam, né, tem que ter exploration e exploitation, né? Tem que explorar, tem que buscar disrupção, e ao mesmo tempo você tem que fazer as melhorias incrementais, fazer a sustentação dos seus processos. Então, a gente tem buscado trabalhar com esse conceito da ambidestria para poder dar conta, né, de todas essas transformações rápidas que têm acontecido hoje em dia, né? Tem aquele conceito do just in time, da ubiquidade que eu já comentei, né? Como é que a gente provê os conhecimentos de maneiras diferentes, né? Não só o modelo clássico ali de aluno, professor-aluno, mas como é que a gente torna esse conhecimento fluido, né, e acessível no momento que o conhecimento é necessário. A gente não tem como premissa que a pessoa tem que encher ali a cabeça dela com todo o conhecimento necessário para ela aplicar, né? Então ela tem que saber onde encontrar o conhecimento, né? Eu acho que esse talvez seja a melhor solução no mundo atual, né? E uma outra questão também que a gente tem trabalhado muito é a proximidade com o negócio, né? Como o mundo está mudando muito rápido, né? As tecnologias, a forma de fazer as coisas estão mudando muito rápido. Até esse nosso modelo, né, de ter a rede de academias, né, na área de negócio, né, não só uma estrutura centralizada de educação corporativa, essa estrutura de academias, né, descentralizada, mais próxima do negócio, permite esse tipo de feedback rápido, um ciclo rápido, de captar a necessidade, transformar isso numa solução e ofertar aquilo para o negócio, né? Então, a gente tem apostado muito nessa questão da escutativa e da proximidade com o negócio, na agilidade na proposição das soluções para o negócio, né? Então, é um pouquinho aqui do que a gente tem feito, né, para poder dar conta, né, desse cenário, desse nível de complexidade que a gente está vivendo hoje em dia. E tudo isso sabendo que a gente está numa versão aqui, ó, que eu brinco com o pessoal, né? Always beta, né? Tudo versão beta sempre, porque não adianta falar que está aqui uma solução, está pronta para sempre, essa é a solução definitiva. Não adianta falar isso. Então, a versão beta sempre, né? Eu vou entregar uma solução, terminou aquela turma, terminou aquele evento, terminou aquela ação de desenvolvimento, pega os feedbacks, melhoria, na próxima já vai estar melhor, já vai estar refletindo novos conceitos que foram capturados ali, ou novos conceitos que surgiram, né? Então, tenho trabalhado muito com o pessoal nesse conceito do versão beta sempre, né? E um foco grande na experiência das pessoas, né? Como é que a gente mitiga esse gap que a gente tem de experiência, às vezes, entre a vida pessoal, né? Que a gente tem
um aplicativo que a gente consegue pedir aqui tudo de forma self-service, pede um carro, pede um alimento, pede um supermercado, está tudo na palma da mão, fácil, acessível. Como é que a gente traz essa experiência para dentro da organização? Né? Que o conhecimento também que a pessoa consiga acessar de maneira self-service no momento que ela precisa, na hora que ela precisa. Né? Como é que a gente mitiga esse gap de experiência que a gente tem visto, né, dentro das organizações? Então, tentei aqui resumir um pouquinho de algumas alavancas, algumas estratégias que a gente tem trabalhado para poder dar conta aí dessa complexidade que a gente está vivendo hoje em dia. Muito bom, perfeito. Gente, e você que está assistindo a gente aqui, né? O Danilo deu toques sensacionais sobre a universidade corporativa. Você quer implantar também uma universidade corporativa? Procura aqui a ISAT. A ISAT pode te ajudar, desde plataforma, desde a estrutura, da estratégia para poder organizar para você uma universidade corporativa. E a gente pode te ajudar isso de maneira muito rápida, muito tranquila. Temos vários consultores aqui, atuamos no Brasil todo, temos mais de 5 milhões de alunos. Então, tenho certeza que a nossa experiência pode contribuir muito com você. Eu vou trazer de volta aqui a Val, porque nós temos muitas perguntas. Muitas perguntas. Val, tudo em ordem aí? Você viu que delícia aqui ouvir as coisas do Danilo aqui? É bom demais, Nossa, né? Bom demais. Bom demais. É um banho de conhecimento. Sim, até porque quando a gente traz a experiência de uma empresa tão grande, é natural que ela esteja à frente em uma série de coisas por vários motivos, né? Ela tem mais recursos, ela tem mais gente. Então, trazer essa experiência nos dá uma certa visão de para onde que as coisas estão caminhando, né? Exatamente. E assim, uma coisa que muitas vezes eu vou em alguns clientes, aí eu ouço as pessoas falando assim, a universidade corporativa é coisa do passado. Não, a universidade corporativa o jeito que ela acontece depende de cada líder. A gente pode ver a Universidade Corporativa da Petrobras fazendo tudo de mais novo, de mais inovador, e nem por isso deixou de chamar Universidade Corporativa. Então, isso é só um nome. O que importa é o que você faz, é a cultura que você cria dentro da sua organização. Então, o Danilo e toda a equipe que trabalha com ele são a prova disso, que o nome é só um nome. Tá certo. Olha, eu vou dividir aqui as perguntas para a gente, para cada um, tá bom? Porque tem bastante pergunta para vocês aqui, viu? Uma das perguntas aqui, ó, que veio do Armando Falcão, eu vou deixar essa para você, Val. Está dizendo o seguinte: letramento digital, alfabetização em futuros, pensamento crítico. Quais as principais competências para se preparar para o mundo VUCA, BANI, RUPT ou o outro que tiver? E junto disso, a complexidade do nosso mundo cabe em um acrônimo que só tenha 4 letras? Boa pergunta. Realmente, eu acho que diante da complexidade do mundo que a gente vive, deveria ter todas as letras do alfabeto. Realmente, alguns estudiosos, eles encontram algumas ali e facilitam a nossa vida para analisar, mas não cabe mesmo, não cabe em 4. E quando a gente começa a olhar, pensando nas competências, eu acho que antes até de falar das competências, uma coisa que eu fiquei pensando quando eu estava estudando para esse encontro, que em 2020, no Fórum Econômico Mundial, no encontro do Fórum Econômico Mundial lá em Davos, que foi em janeiro, foi antes de explodir a pandemia, eles lançaram um manifesto. E nesse manifesto eles falavam que as empresas, né, tinham a responsabilidade de desenvolver as pessoas para sobreviverem à 4ª Revolução Industrial, né? A gente mal sabia o que estava por vir, a aceleração que a gente teria na transformação. E aí esse manifesto, ele é mais atual do que nunca, porque as empresas têm a responsabilidade agora não só de ajudar as pessoas a lidarem com as mudanças tecnológicas, que essa necessidade não deixou de existir, né? Ela continua cada vez mais acentuada. Está tendo até um evento agora, né, de tecnologia de aprendizagem em Londres, e uma das coisas que eles têm trazido muito forte é essa necessidade. Então, isso fica mais intenso do que nunca. A gente precisa conhecer, ser familiarizado com tecnologia. Eu não preciso ser uma desenvolvedora, mas eu preciso ser familiarizada com todo tipo de nova tecnologia. Mas, além disso, para sobreviver ao mundo BANI, tem algumas competências que são bem importantes. Então, por exemplo, quando a gente fala da fragilidade, alguns autores falam sobre resiliência, mas tem um autor especificamente que escreveu um livro chamado Antifrágil,
E ele traz uma visão de que o antifrágil, diferente do resiliente, que ele sofre a pressão e ele não se modifica, o frágil quebra sob pressão. O resiliente, ele não se modifica, ele não quebra. Agora, o antifrágil, ele é aquele que melhora, que se desenvolve diante de situações difíceis e inesperadas, como cada vez mais a gente vai viver. Então, acho que essa é uma habilidade muito importante. A colaboração também é muito importante diante de uma situação de fragilidade, porque hoje você está frágil, amanhã é o seu par, amanhã é uma outra pessoa. Então, quando há um ambiente, uma cultura de colaboração, as pessoas se suportam e se sustentam. E aí vem também a diversidade, porque quanto mais diverso é um ambiente, você tem múltiplas inteligências atuando juntas e colaborando para trazer mais força, para trazer mais capacidade de resposta para essa organização, né? Quando a gente pensa no ansioso, e aí trazendo para as pessoas, é muito importante a capacidade, cada vez mais, a capacidade das pessoas de estarem no presente, de desenvolverem a atenção plena, é muito difícil, né? Todos nós, em algum momento, falamos, nossa, eu acho que eu estou com déficit de atenção, porque eu não consigo me concentrar, eu não consigo estar aqui concentrado nessa reunião sem olhar para o celular, sem olhar para o relógio, né? Apitando, mas a atenção plena e desenvolver isso por técnicas, né? Que pode ser um mindfulness, pode ser outros tipos de meditação, a cada vez mais as pessoas vão precisar. Mas tem uma também que eu vi de uma consultora também muito querida e que traz temas muito interessantes, que ela trouxe a questão do ágil. Olha que interessante, né? A pessoa ansiosa, né? Ou a empresa onde as pessoas estão muito ansiosas aprenderem a utilizar o ágil. Mas o ágil, para você conseguir implementar corretamente o ágil, você precisa de concentração, de foco, de assertividade, né? O ágil não é igual ao rápido. O ágil é aquele assertivo, é o certeiro, e para isso você precisa estar focado e estar presente. Para o não linear, vem muito forte a questão da visão sistêmica, né, da leitura de cenário, as pessoas aprenderem a ler o cenário dentro das forças que estão agindo, né? A gente não consegue enxergar tudo, mas o que for possível enxergar, né? A questão de enxergar como as coisas estão, como as forças estão interagindo entre elas, e aceitar que a gente não vai conseguir dominar e a gente não vai conseguir controlar tudo. Quando você pensa na aprendizagem corporativa, você mudar do modelo de comando e controle para um modelo mais baseado no ecossistema de aprendizagem, é a você aceitar a não linearidade, porque não dá mais para você ter aquele processo rígido, né, que você comanda, você convoca, as pessoas vêm, as pessoas são treinadas e depois as pessoas sabem. Não é assim, tudo muda o tempo todo, e aceitar e ter flexibilidade para lidar com essa não linearidade é fundamental. Perfeito. E por último, quando a gente fala do incompreensível, vem a questão de aprender a aprender. Você estar sempre aberto para o aprendizado, porque quanto mais você aprende, mais aumenta o seu escopo de entendimento, mesmo sabendo que você não vai conseguir entender o todo, mas o seu escopo fica um pouquinho maior. Desculpa, mas é que eu me empolguei aqui. Não, muito bom. Aqui, a próxima pergunta que vem aqui, e aí, Danilo, é assim, quais são as habilidades exigidas pelo mundo Bunny, né? A Val comentou um pouco, mas você tem alguma percepção de algo que ainda está faltando, né? Tem alguma coisa que você acha que precisa ser desenvolvida? Como é que você está vendo essa questão das habilidades? Olha, acho que é uma excelente pergunta. Tem vários reportes, né, internacionais que tratam desse assunto, né? Tem as top 10 habilidades lá do World Economic Forum. O LinkedIn também, vez ou outra, posta também as principais habilidades que eles percebem ali na visão deles, né? Eu particularmente, assim, vejo como uma habilidade importante, né, a ser desenvolvida nas pessoas. Claro, não é algo simples, mas acho que manter esse conceito sempre na cabeça das pessoas e elas buscarem, né, se desenvolver nesse sentido. A questão da inteligência emocional, para mim, é basilar. Tá? É basilar porque se a pessoa não tem ali uma capacidade, né, de entender seus sentimentos, né, entender suas emoções e gerenciar isso no dia a dia, né, com toda essa questão, né, da ansiedade, da pressão, da complexidade, da incerteza,
com todo esse contexto, né, que vem aí da sigla do BANI ou do VUCA, seja lá qual for, né, o cenário aí que dá a sigla, né, como a Val comentou antes, seja qual for a sigla, o cenário traz isso para a gente, né? Então, acho que, para mim, basilar a inteligência emocional, tá? E aí sim, né, dado que as pessoas estão com a saúde, né, a cabeça está saudável, vamos dizer assim, a gente pensar na formação da capacidade de pensamento crítico, né? Como é que a gente desenvolve uma capacidade de resolver problemas, né? O que eu costumo brincar com o pessoal é o seguinte, como que a gente desenvolve um perfil do cientista nas pessoas, né? Porque o cientista é isso, ele tem um problema, né? Ele vai criar hipóteses, vai criar perguntas e vai buscar alternativas para responder aquelas perguntas. Porque, como eu comentei, não vai ter, para o cenário que a gente está vivendo hoje, né, a não ser questões muito operacionais ali, que tem de fato, né? Se eu apertar essa válvula aqui, se eu mexer nisso aqui, eu sei o que vai ter ali de vazão e tal. Tem questões que são muito diretas e objetivas, mas cada vez mais o que a gente vai ter são cenários que não têm uma resposta certa, uma resposta direta, clara, com uma receita que se eu seguir esse script eu vou chegar nesse resultado. Então a gente vai ter cada vez mais cenários complexos, com muitas variáveis envolvidas, né? E o que a gente vai ter que estimular é essa formação de cientistas, né? Como é que a gente forma esse perfil do cientista nas pessoas, né? A pessoa que vai receber um problema, vai poder analisar, criar hipóteses, formular perguntas e buscar as respostas, né? Fazendo a coleta dos dados, as análises, enfim, as proposições, né? Então, eu tenho falado muito nessa linha da resolução de problemas complexos, né? Como é que a gente transforma essa capacidade, né, crítica das pessoas, esse pensamento crítico nas pessoas, que aí traz também a questão da criatividade, que eu mencionei mais cedo também, né? Que vai ser cada vez mais importante para a gente poder gerar soluções inovadoras, soluções criativas, né, para a organização. Então, um pouquinho de como eu vejo, assim, dos soft skills e das competências necessárias para a gente sobreviver nesse mundo aí. Tá, deixa eu já emendar outra pergunta contigo. Tem o Ítalo Navarro aqui, ele está perguntando quais são as ferramentas /ritos estabelecidos de social learning na área de aprendizagem da Petrobras. Excelente. Uma que eu comentei, né, o que eu chamei aqui de YouTube interno, né, a gente usa o Microsoft Stream aqui como solução, não deixa de ser uma solução de social learning, né, a gente tem ali a capacidade, a possibilidade de pessoas gravarem, produzirem conteúdos e compartilharem, e as pessoas irem lá curtir, comentar, dar feedback, né, e fazer comentários, e interagir, né, e identificar uma pessoa, eu não sabia que fulano de tal aqui era especialista nesse assunto, deixa eu procurar ela, aí aciona ela no chat, enfim, então gera esse movimento, né, quando a gente dá coloca na vitrine, né, dá essa transparência para o conhecimento das pessoas, né? Então a gente usa dessa estratégia, né, a gente tem trabalhado também a rede social interna, né, aí se eu falei do YouTube interno, tem o Facebook interno também, tem enfim, o Instagram interno aqui também, que a gente está usando o Workplace nesse caso, né? Que é um local também que as pessoas conseguem postar ali conhecimento, ou eventos que vão acontecer, ou enfim, resultados de projetos que elas fizeram, e acaba gerando também ali uma conexão entre as pessoas, né? Ah, caramba, eu não sabia que esse colega meu que estava fazendo um projeto, que estava conhecendo desse assunto, então gera as conexões também, né? Gera um estímulo de conexões, né? Temos, claro, né, investido muito em webcasts, lives, né, internas também, e acaba gerando também esse tipo de estímulo da aprendizagem social também, né? Seja trazendo pessoas de fora para compartilhar conhecimento e gerar aquela troca ali no chat, seja, na maioria das vezes, a gente até pegando pessoas de dentro da casa, né, pratas da casa, que a gente sabe que são talentos ali, especialistas em determinados assuntos, e como é que a gente dá visibilidade para isso, né, por meio desses webcasts, dessas lives. Isso também gera conexões, tá? Então, é um pouquinho assim das estratégias que a gente tem feito aqui para poder capitalizar, né, esse conhecimento que a gente tem dentro da organização e fazer aquelas conexões que eu mencionei mais cedo, né? Como é que a gente conecta as pessoas para que o conhecimento fique fluido na organização, né, e que a gente crie essa capacidade de você ter um problema, né? Você não precisa fazer um curso de 3, 4 horas, 8 horas, 16 horas para resolver. Muitas vezes você pode, como às vezes é uma coisa muito específica, você sabendo com quem falar, né, talvez agilize muito o seu processo. E você vai lá, procura a pessoa e já consegue conectar com aquela pessoa, né? Então, um pouquinho assim do que a gente tem feito aqui de estratégia de social learning. Tá, ótimo, perfeito.
Tem mais perguntas aqui, deixa eu pegar uma para você aqui, Val. Deixa eu pegar aqui, nossa, tem bastante pergunta. Gente, que legal, obrigado mesmo pela participação de todos aí, viu? Aqui, Val, está dizendo o seguinte, ó, também do Armando, tendo em vista a importância dada aos soft skills e o muito adotado modelo de avaliação de competências, a avaliação por esse modelo não fica ainda mais subjetiva? Não, eu não acredito. Porque quando você faz, você tem as competências mapeadas, né? As competências comportamentais, você sempre nesse mapeamento, esse é um trabalho que a gente faz muito, você lista comportamentos observáveis. Em alguns casos, você coloca os comportamentos, até exemplifica com comportamentos positivos e negativos. Em alguns contextos, até para que a pessoa consiga entender o que não é desejado, né? Então, na hora da avaliação, a liderança precisa estar muito bem preparada para ser capaz de exemplificar esses comportamentos positivos e negativos, para que não caia na subjetividade, porque se realmente não tiver uma clareza muito grande do que é aquela habilidade, que é aquela competência, como são esses comportamentos desejados e os não desejados, pode sim cair na subjetividade, mas tendo um trabalho estruturado, não, eu não acredito não. Pelo contrário, eu acho que isso facilita a vida das pessoas para elas terem clareza do que se espera, né, e de qual é o jeito de ser que aquela organização quer ter, porque você ter competências comportamentais claras, você cria mesmo o jeito de ser da organização e as pessoas começam a agir de acordo com aquela cultura que é esperada. Sei, Danilo, você concorda? Desculpa, Cris, eu puxei aqui, mas é porque eu acho que é uma pergunta bem interessante. Sem né? dúvida, sem dúvida. Fez muito bem. Perfeito. Bom, acho assim, a questão da medição da performance, né, das pessoas, com base nesse... Na verdade, assim, eu acho que todo o trabalho agora, né, do gestor já está complexo pelo tipo de atividade que as pessoas estão exercendo dentro da organização. Né? A gente saiu de um cenário ali, né, com procedimentos de trabalho muito claros, né? Olha, você vai executar essas atividades para entregar esse resultado aqui, muitas vezes com uma clareza ali de como fazer muito bem definida, né? E aí até isso facilitava até muito a vida também da educação corporativa, que você sabia direitinho o que você tinha que ensinar, né? Já que tem que fazer dessa forma, né? Vamos ensinar como fazer dessa forma, né? E eu diria que tinha também uma maior facilidade de como medir isso, né? Tinha um procedimento muito claro. Claro, ainda existem, né, atividades nas organizações que são dessa forma, né, que tem esse tipo de modelo, mas cada vez mais a gente vai ter vamos dizer assim, um desafio a ser atingido, mas a forma, o como fazer, está na mão da pessoa. Né? E as empresas, né, que estão mais avançadas, as startups, né, enfim, as empresas mais até do ramo de tecnologia, né, elas não deixam o como a cargo do colaborador, né? Como fazer, você se vira. A gente precisa desse resultado aqui, né? E aí dá toda a liberdade, a margem de ação ali, né, para as pessoas fazerem. E aí, de fato, né, se a gente tinha uma preocupação de medir muito baseado no como fazer, a gente tem que parar um pouco de olhar dessa forma e cada vez mais migrar para o resultado, né? E aí, não quer dizer que seja fácil, né? Mas como que a gente mede, né, dado ali padrões esperados de resultado, né, de output, né, como é que a gente mede se está atingindo ou se não está atingindo aqueles padrões esperados. Então, sai muito do como, vai muito para o resultado que está sendo atingido, né, e acho que é muito disso que tem se falado também nas formas mais modernas de medição de resultados, né, de medição de performance, né, das equipes, né, e dar essa margem de liberdade para as pessoas decidirem qual a melhor forma de fazer, né, e deixar as pessoas também com a cabeça mais aberta ali para a criatividade, para buscar novos conhecimentos, né, e novas formas de fazer, mas, claro, deixando claro também ali qual que é o propósito, qual que é o objetivo a ser atingido, né. Mas aí o desafio é esse, né, como medir esse resultado. Eu acho que, dependendo do tipo de atividade, né, continua sendo um grande desafio para a liderança ali, né, deixar... tangibilizar, né, a performance das pessoas, né, e como medir isso. Não tem ali também um script claro de como fazer, não, mas eu acho que é uma reflexão que todo líder tem que ter, né, dar essa margem para o como, né, e focar mais no output, no resultado. Né?
Perfeito, perfeito. Olha, das perguntas que a gente recebeu aqui, recebemos perguntas da Tatiana, do Eduardo, Armando, Silvia, Adriano, Fernanda, Janaína, Mônica, Ana Paula, Hamilton, Luciana Caldas, Marcos Bonato, Silvia Martins. Gente, tem muita gente aqui. O que nós vamos fazer? Boas perguntas que estão aqui já foram respondidas, né, pelos nossos convidados durante aqui o programa. Se ficou alguma pergunta ainda sem responder, depois a gente tem aqui e podemos mandar essas respostas para vocês. Mas pelo que eu estou vendo aqui, basicamente todas elas foram respondidas, né, durante todo o contexto. Vou trazer mais uma aqui para a gente fechar aqui, que essa veio lá do LinkedIn. Apesar das respostas já estarem praticamente feitas, Danilo, essa veio para você. Ó. Pergunta da Bárbara Duran, que foi feita lá no LinkedIn. Quais são os rituais de sustentação oferecidos pela universidade para a liderança manter alta performance nesse cenário? Olha, desafio, né, para a gente, comentei mais cedo, né, sobre a questão do bombardeio de informações que a gente recebe, né, e tudo isso está adicionado ao que a gente já tem de coisas para fazer no dia a dia, né, e quando a gente fala de liderança, né, o desafio fica ainda mais acentuado, né, temos metas mais pesadas para cumprir, equipes para gerenciar, então tem que gerenciar projetos, gerenciar tarefas e gerenciar pessoas, né, então tem uma preocupação muito grande de como dar conta disso tudo, né? Acho que um ponto importante ali, né, é capacitar esse lado da gestão das pessoas, né? A gente tem aquela falácia histórica, né, de bons técnicos, né, tornando líderes, às vezes não é necessariamente um bom gestor de pessoas, né? Isso, acho que várias organizações têm esse tipo de questão, então a gente tem que buscar cada vez mais capacitar as pessoas nessa competência, né, de gerir pessoas, né, gerir conflitos, né, ter conversas difíceis. A gente tem buscado muito estimular esse tipo de conhecimento, tá? E aí o que a gente tem que buscar são estratégias, né, como eu comentei mais cedo, estratégias diferenciadas para poder facilitar essa digestão, né, pelos líderes, né, que estão sendo, como eu comentei, bombardeados de coisas para fazer, de conhecimento para adquirir, de informação, né. Por exemplo, uma das estratégias que a gente tem usado aqui é o gamification, né, como é que a gente faz pílulas, cursos mais curtos, né, mas que traz ali um toque mais leve, né, para a pessoa poder, por meio de problemas reais, casos reais ali que a gente traz exemplos, né, ela poder se enxergar naquela situação e ter escolhas, decisões para tomar. Essa é uma estratégia que a gente tem feito, já fizemos no ano passado, estamos iniciando um novo ciclo esse ano também, muito voltado para essa linha, né? A gente pega exemplos mais próximos do dia a dia possível dos líderes, né? Onde ele vai se deparar com situações onde ele tem que tomar uma decisão, né? E a gente coloca aquela situação, aquele problema, aquela situação-problema, né? Para ele poder analisar, né? E ele responde, a gente dá um feedback se foi legal, se não foi, enfim. Então, a gente está tentando trazer algumas estratégias nessa linha, né, do gamification, né, de uma situação mais próxima possível da aplicação e da realidade que ele está vivendo, né. Claro que o conceito, a teoria é importante, né, mas se a gente pensar, né, na sustentação, que é o que foi colocado na pergunta aí, né, para o dia a dia, né, como é que a gente mantém aquilo vivo ao longo do ano, né, como é que a gente traz novos conceitos que estão surgindo, né, para a liderança, a gente tem buscado muito nessa linha, né, conteúdos o mais engajador possível, né, bem preparados, com visual legal, gamification para tornar mais leve, mais palatável para a liderança, conteúdos curtos, né, que dá para encaixar ali na agenda pesada do dia a dia, né, e o mais prático e aplicável possível, o mais próximo da realidade possível, que ele consiga se enxergar e pensar assim, caramba, semana passada eu passei por uma situação como essa, deixa eu ver aqui como é que eu posso aprimorar ali meu poder de decisão, minha capacidade de escolha, né, então um pouquinho assim das estratégias que a gente tem feito para poder endereçar, né, e tratar desse público tão importante que é a liderança. Perfeito. Bom, nosso tempo está acabando aqui, né? Que triste, eu tinha tanta pergunta boa para fazer ainda aqui, né? Infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria, Val, traz para a gente aqui suas considerações finais. Queria agradecer a todos, agradecer ao Danilo por essa troca tão rica. Quando a gente teve um momento que a gente estava discutindo sobre VUCA, BANI, e o Cris falou, poxa, é pesado, né?
Pode ser pesado, principalmente se a gente não se preparar, mas a gente é o mundo tem desafios, tem complexidade, cada vez vai ficar mais complexo, e quanto mais a gente buscar aprender, quanto mais a gente buscar estar consciente, estar presente, mais a gente vai estar preparado para lidar com o que vier, porque mudanças vão vir, né, Danilo? Então, lidar com essas mudanças, estar sempre buscando aprender para lidar com o novo. Muito Val, obrigada a todos. como é que eu te acho na rede? Pode me procurar Valquíria Cabral, eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, no Facebook, só procurar por Valquíria Cabral, vocês vão me encontrar. Tá, e tem algum livro, algum material, algum filme que você recomenda? Eu vou recomendar o livro Antifrágil, que é um livro bem interessante para momentos assim tão desafiadores. Perfeito. Obrigado, Val, pela participação, foi maravilhoso ter Obrigada a você, aqui. Cris. Danilo, obrigada a todos. Deixe também suas considerações finais, como é que a gente te acha na rede e o que você tem para, de repente, recomendar para a gente. Joia, agradeço aí pela oportunidade, foi uma excelente troca aqui, Val, Cris, aí, obrigado pela abertura aqui, acho que foi um papo muito bom aqui, né, um tema extremamente relevante para o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né. Acho que a principal reflexão para todos nós aqui hoje, né, é como que a gente vai se desenvolver, né, não pensando só na organização, como entregando uma solução para a organização, né, para a universidade, né, entregando uma solução para a organização, mas cada um de nós, né, olhando para a nossa vida e como que a gente vai se desenvolver para se adaptar a esse mundo que a gente está vivendo. Né? Então, a gente comentou aqui de várias questões de soft skills, né, e aspectos relevantes para o desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que é muito essa reflexão, essa autorreflexão que a gente tem que fazer, né? Quais são os nossos pontos, nossos gaps que a gente precisa trabalhar. E eu vou comentar, né, uma frase que já está bastante circulada aí, mas eu acho que é relevante, né? É ter a capacidade de aprender, né, desaprender e reaprender. Já virou clichê, mas eu acho que é relevante demais a gente ter isso vivo na nossa cabeça, né? Eu acho que se aprender, se arraigar algo ali, algum conhecimento que já não se aplica mais, né? Já não funciona. Então tem que ter a capacidade de desaprender e reaprender e uma flexibilidade, uma maleabilidade ali para poder dar conta desse mundo que a gente está vivendo, né? Deixo aberto aí as redes sociais, né, convido todos a me adicionarem no LinkedIn, Danilo Garbaza, sempre aberto para trocar experiências, compartilhar e aprender, né? Acho que mais do que compartilhar as experiências também é aprender com outras experiências, né? E acho que isso é muito relevante, tá? E livros, tá? Tem alguns aqui que eu gostaria tem muita relação com tudo isso que a gente conversou, né? Tem um interessante, Organizações Exponenciais, acho, do Salim Ismail, muito interessante, traz muitos dos conceitos que a gente conversou aqui hoje, né? Tem um livro bem interessante também que fala muito sobre inovação, né? De onde vêm as boas ideias, tá? Do Steve Johnson, recomendo também, um livro muito bom, tá? E, por fim aqui, um livro do Simon Sinek, O Jogo Infinito, também traz muita visão ali do que as empresas têm que ter para serem sustentáveis no longo prazo, né? Então, algumas dicas aí de leitura. Perfeito. Obrigado pela participação também, Danilo. Obrigado mais uma vez, Val. Gente, estamos terminando aqui o programa. Queria te agradecer aqui, a sua audiência ela é fundamental. A gente faz tudo isso para vocês mesmo, tanto a audiência do LinkedIn quanto quem estava acessando a nossa plataforma. Eu sou o Cristiano Franco, se você precisar me encontrar também nas redes sociais, tem lá meu LinkedIn, Cristiano Franco, também estou no YouTube, estou lá como Cris Franco Oficial dentro do Instagram. E queria dizer para você, te convidar aqui para a próxima edição do Papo Digital, que está marcado para o dia 2 de junho, com um convidado especial, nosso amigo Paulo Alvarenga, estará aqui falando sobre liderança humanizada. Imperdível o nosso próximo Papo Digital. Queria agradecer mais uma vez a todo o meu time, toda a equipe que está aqui. Obrigado aí para vocês. Nos vemos em breve. Gente, grande abraço e lembre-se, o mundo bunny, ele é assustador, mas ele pode ser provocador de forma positiva. Porque se você está frágil, o que você pode aprender com a fragilidade para se tornar mais forte? E se de repente você está ansioso, o que a ansiedade pode causar em você de forma que você possa conquistar e buscar algo mais? Agora, se esse mundo está não linear, que está difícil de planejar, como é que você pode de repente fazer uso disso
para conseguir ir além. E ser incompreensível é um grande estímulo para que a gente busque cada vez mais conhecimento e a ISAT pode te ajudar muito nisso, tá bom? Tchau, gente. Obrigado mais uma vez. Até!